Olá, eu sou o Cássio e hoje eu vou falar sobre os três testes que toda mulher nota 9 faz e que 96% dos homens caem como patos. Para quem não sabe, eu sou um típico brasileiro normal, assim como você. E hoje eu sou o que se chama de coach de relacionamento. Esse foi um nomezinho criado para dar para pessoas que, como eu, dedicam a sua vida a estudar como funciona o mundo da conquista e da sedução. E também para ajudar caras como você a poder transformar a forma como você lida com as mulheres. Porque, cara, não sei se você sabe, mas conquistar a mulher é uma ciência. Não tem mágica, é método. Em primeiro lugar, por que eu tô falando de mulher nota 9 e por que não mulher nota 10? Cara, garota nota 10 eu chamo de garota famosa. E garota famosa gosta de cara famoso. Tá? Eu vou explicar outro dia melhor o porquê disso, mas toda mulher é hipergâmica. Tá? Se quiserem pesquisar mais sobre isso, coloquem no Google. Hipergamia. Toda mulher é hipergâmica. Outro dia eu faço uma aula só para explicar o que é isso. Mas vamos pro que interessa. O que interessa é o seguinte: as garotas nota 9 são o nosso foco. E as garotas nota 9 já são o suficiente para deixar qualquer homem enlouquecido. Elas são aquelas princesinhas desconhecidas. Sabe aquelas gatas que circulam na nossa cidade e que são estudantes, médicas, secretárias, instrutoras de academia, instrutoras de yoga? Sabe aqueles filezinhos que estão rodando por aí dando sopa? Essas são as gatas nota 9 e são elas que nós vamos nos focar. E de bônus, se você aprender a conquistar uma gata nota 9, você tem praticamente quem você quiser nas mãos. Quer ver? Olha essas fotinhas que eu separei aqui para vocês, que são exemplos de gatas nota 9. E é com elas que a gente vai trabalhar a partir de agora. Beleza? Mas então por que essas garotas nota 9 fazem testes com a gente? Toda mulher tem o que eu chamo de mecanismo de seleção, que funciona mais ou menos como um processo seletivo. Tipo uma peneira. Sabe aquelas peneiras de jogador de futebol? Pois é, esse tal mecanismo de seleção, ele funciona da mesma forma. E ele está no cérebro de toda mulher e serve para selecionar aqueles caras que elas consideram de alto valor. Mas como assim valor? Mulheres, mesmo sem perceberem, estão o tempo todo dando notas para os caras. Elas não vão admitir isso porque elas simplesmente não percebem que está acontecendo isso com elas. Mas elas inconscientemente dão nota para os caras. Essa nota é o valor que ela enxerga esses caras. Em inglês, o nome disso é SMV, Sexual Market Value, que é o valor sexual de mercado. Esse é o valor que elas inconscientemente dão aos homens. Beleza, mas quer saber a notícia boa disso tudo? É que esse valor que ela vê em você é subjetivo, ou seja, ele muda de acordo com o seu comportamento. Então, basta você criar a imagem correta para ela e ela vai perceber que você é um cara de alto valor. Mas como é que ela faz para perceber isso? Através dos testes. E agora sim a gente chegou no X da questão. É porque mulheres precisam fazer testes. E imagina que um teste é como uma prova de colégio, uma prova de faculdade. Você só recebe a nota depois de fazer o teste. E com as mulheres funciona da mesma forma. Ela percebe o seu valor através desses testes. E nós odiamos isso. Mas não adianta, os testes sempre vão existir. Então basta a gente conhecer cada um desses três testes e aprender a responder a cada um deles. Beleza, mas então quais são esses três testes? O primeiro deles é o teste da obediência. Como o próprio nome diz, o objetivo desse teste é testar a sua obediência. Porque, no fundo, o que as mulheres querem são homens que não são obedientes. Mulheres não gostam de homens obedientes. Esse teste ele ocorre o tempo todo. E ele é muito comum, principalmente nos primeiros 10 minutos. E, cara, quanto mais bonita ela for, mais ela vai fazer esse teste. Eu separei uma lâmina aqui brevemente para vocês, onde eu vou mostrar cada um desses três testes e alguns exemplos deles. O primeiro teste é o teste da obediência. Eu separei três exemplos clássicos de teste que as mulheres fazem para testar a sua obediência. O primeiro deles pode se chamar teste da bebida, né? É quando uma garota quer beber alguma coisa e quer testar para ver se você vai lá comprar bebida para ela. Ela pode fazer isso de uma forma mais agressiva, como você não vai pagar nada para mim, você não vai comprar uma bebida para mim. Ou ela pode fazer de uma forma mais sutil, que é perguntar: o que você está bebendo aí? Entendeu? Porque mulheres são espertas, cada vez mais elas não fazem testes diretos, elas não te ordenam, vai lá fazer aquilo pra mim. Porque se ela fizer isso, os homens não vão fazer. Não vão fazer porque todo homem tem um ego, todo homem tem uma vaidade, uma menor que seja, todo homem tem isso. Mas, se ela fizer dessa forma, o que você está bebendo aí? Já funciona um pouco diferente. O outro exemplo que eu separei é: você viu que a Beta e o Luiz vão pra praia? A gente vai ficar em casa mais uma vez?
Esse é um teste para quem já está se relacionando com a mulher, e ele é clássico, porque no fundo ela está querendo que você leve ela para a praia também, está querendo que você leve ela para jantar fora, vamos supor, e ela está usando o exemplo do casal de amigos para que você, né, fique naquela situação de tentar agradar ela, naquela situação de obedecer o desejo dela, que no fundo o que é? Seria levar ela para a praia. Esse daí, para quem já teve namorada, é clássico. Tem o terceiro exemplo que eu separei, que é o seguinte: na festa geralmente acontece muito, é quando a garota chega e fala: "Ah, eu preciso achar as minhas amigas". No fundo, o que ela está testando para ver se você vai fazer é se você vai parar de curtir a sua festa e vai lá procurar as amigas dela para ela. Ou se vai tentar: "Ah, e agora? O que eu faço? Que você está sozinha aí, eu vou te ajudar, vem para cá comigo", né? É isso, no fundo, que ela quer testar, para ver se você está disposto a parar a sua festa para obedecer um desejo dela. E pode escrever, ela está muito mais preocupada em testar para ver se você vai parar a sua festa do que realmente achar as amigas dela. Vamos para o teste número 2. O teste número 2 é clássico, é o teste da autoconfiança. Que, como o próprio nome diz, é para testar para ver se a sua autoconfiança ela é verdadeira ou se ela é fake. Porque você já deve saber que toda mulher é apaixonada por autoconfiança. E praticamente todo homem já sabe disso. A grande questão é que as mulheres precisam ter certeza se aquele cara ele realmente é autoconfiante ou se ele está fingindo uma autoconfiança. Porque tem muito cara por aí que chega na festa, pagando de galo, com o nariz empinado, né? Mas aí o primeiro comentário que você faz deixa ele desconcertado, sem saber o que fazer, desesperado, carente. Então é por isso que existe esse teste. Porque as mulheres querem saber se você realmente é autoconfiante ou se você está fingindo uma autoconfiança. E eu separei aqui 3 exemplos para vocês. O primeiro deles é quando você vai abordar uma mulher no início da interação, geralmente ocorre nos primeiros minutos, e aí ela está um pouco mais difícil e de repente ela pergunta: "Por que você veio falar comigo então?" Ah, que pergunta cretina! As mulheres adoram perguntas cretinas e a maioria dos caras não sabe o que fazer nessas horas. Outro exemplo que eu separei é: "E esse cabelinho aí, esse visual aí, hein? Pode servir para um corte diferente que você fez, ou uma roupa diferente que você está vestindo, uma calça jeans diferente, não sei, não interessa. Interessa que ela vai testar para saber como você vai reagir ao comentário dela." E o terceiro deles é quando você vai falar alguma coisa para uma garota, alguma cantada sua e tal, e ela responde o seguinte: "Isso funciona com as outras garotas?" Entendeu a sutileza desse teste? Ou o que elas fazem muito também, principalmente quando o cara tá se esforçando para ser autoconfiante, mas no fundo não é o seguinte: "Ai, como você é metido." Ou, por exemplo: "Por que você tá andando desse jeito por aí? Você acha que tá desfilando?" Olha, mulheres fazem vários testes, alguns mais agressivos, outros mais sutis, mas o objetivo de todos esses que eu falei agora é testar a sua autoconfiança, a sua autoestima. E quer saber de uma coisa? Agora você deve estar culpando as mulheres. Mas, cara, tu sabe por que esse teste existe? É porque ele funciona. Porque os caras que não são realmente autoconfiantes, eles na mesma hora se entregam. Eles não sabem o que fazer. Bate um desespero. E as mulheres precisam saber se você é ou não é autoconfiante. Já os caras que são autoconfiantes, eles percebem que estão sendo testados. E eles já estão acostumados com isso. Porque quando você recebe um teste, é um bom sinal. Sabe por que é um bom sinal? Porque as mulheres só fazem testes quando elas já estão se sentindo, de alguma forma, atraída por você. E ela está testando você para ver se vale a pena o investimento ou não. Então, receber um teste é um bom sinal, mas falhar no teste não é. Então, você precisa repensar e saber como responder a cada um desses testes. O teste número 3 é o teste da dominância. Esse é um teste muito comum, eu deixei ele pro final porque é o que eu acho mais importante e o mais difícil de ser driblado. Esse é um teste que ocorre geralmente entre os 5 ou os 10 primeiros minutos da interação. E ele serve para testar a sua liderança, a sua dominância, e para ver se você seria um bom potencial namorado, um bom potencial ficante. Ela faz isso da seguinte forma: assumindo o papel do homem na interação por alguns segundos. Ou seja, ela finge gostar de tomar as decisões, gostar de ditar as regras, gostar de liderar a interação inicial. Ela só finge, porque nenhuma mulher, mesmo que elas não admitam isso, vai gostar de dominar a interação. No fundo, toda mulher quer um homem líder, um homem dominante. Mas não conta isso pra elas.
Então, por exemplo, antes de eu mostrar os 3 exemplos que eu separei pra você, uma coisa clássica que as mulheres fazem é quando você está falando com outras pessoas na roda, por exemplo, e ela interrompe a sua fala. Ou quando, por exemplo, você está falando com ela e ela começa a fingir que não está ouvindo, ou começa a falar com outro cara. Esse é um sinal de que ela está fazendo o teste da dominância, tá bom? Eu separei aqui 3 exemplos de frases que elas adoram fazer. O primeiro deles é: eu posso ir embora se você quiser. Mulheres falam isso, principalmente quando você estiver abordando elas de uma forma um pouco mais agressiva, e elas respondem isso assim: não, eu posso ir embora se você quiser, né? Querendo testar para ver como você, como líder, dominante, como homem, vai reagir a esse teste. Ou, por exemplo, quando você já tem uma interação com ela, já tem um relacionamento com a garota, e ela fala o seguinte: ai, sempre estabanado, deixando alguma coisa cair no chão. Esse daí eu já ouvi tantas vezes. E o terceiro é: se você quiser me impressionar, você precisa virar esse shot de tequila, por exemplo. No fundo, ela não quer que você vire o shot. Ela está querendo ver se você vai obedecer às regras dela. E querendo ver se você, por exemplo, vai recuar, ou se você vai começar a insistir com ela, ou se você vai ficar irritado, afetado, ou se você não vai saber o que fazer, vai bater uma pane cerebral, um desespero, um branco. E quando você demonstrar o menor sinal de que você não sabe como reagir, nessa hora ela vai perceber isso em você e você não vai ter passado pelo teste. Ou até pior, se você for submisso e deixar ela ter dominância e decidir a liderança da interação, ela, na mesma hora, vai perceber que você, no futuro, vai ceder à pressão dela e então ela vai te classificar como um cara fraco, um cara submisso, um cara de baixo valor, ou, em outras palavras, um cara broxante. E por isso, ela vai te descartar como uma camisinha usada e não vai nunca te ver como um potencial namorado ou um potencial ficante e também não como um potencial sexo casual ou qualquer outra coisa. E quanto mais gata for a garota, mais testes ela vai fazer. E mais difíceis esses testes vão ser, tanto de perceber quanto de passar por cada um deles. É só você pensar no exemplo dos testes de colégio, de faculdade que eu falei anteriormente. Eu falei há pouco, né, que mulheres fazem testes para poderem dar uma nota para você. Beleza, né? Então, pensa na faculdade. Quanto mais concorrida for a faculdade, mais difíceis são esses testes. Pensa na USP, ou pensa lá nos Estados Unidos, em Harvard. Né? Quanto mais difícil, mais concorrida é a faculdade, mais difíceis são esses testes. É uma coisa óbvia. Com mulheres, funciona da mesma forma. Quanto mais gata ela for, mais você vai precisar estar preparado para responder a cada um desses 3 testes. Beleza, agora você deve estar se perguntando o mais importante: como que eu faço para passar por esses testes? E nos meus próximos vídeos eu vou explicar exatamente como fazer para passar por cada um desses testes e o que você precisa dizer em cada um deles para levar a interação para um próximo nível. E eu também vou mostrar o erro mais vergonhoso que os homens cometem na hora de tentar beijar uma garota. E o grande problema desse erro é que cada vez mais os caras parecem não perceber que estão cometendo esse erro. Os caras simplesmente não têm a menor ideia do que fazer e repetem, ano após ano, caso após caso, o mesmo erro. E se você cometer esse erro, mesmo sem perceber, você acaba com as suas chances de beijar uma gata nota 9. Tá certo? Beleza então? Até a próxima, até amanhã. Cássio De Luca pra vocês, um grande abraço.